Quando Jesus falava e fazia as coisas que ele fazia na terra, ele estava nos mostrando como era a vida do Filho de Deus. E ele fazia isso, ele ensinava que ele falava aquilo que ouvia o Pai fazer. Jesus foi perfeito. Ele veio do céu e ele ouvia o Pai, ele via o Pai fazer e ele fazia o que via o Pai fazer. Então ele tinha uma sintonia. Deus está no céu, Jesus está na terra, mas ele ouvia, ele percebia o coração do Pai e ele fazia e agia conforme essa realidade do Pai no céu. Eu vou mostrar para você agora o seguinte: Jesus, ele é o quê? Ele é o supremo exemplo de como é a vida de um Filho de Deus. Na verdade, ele é o Filho unigênito de Deus, mas ele veio mostrar como nós, filhos de Deus também, podemos viver aquele estilo de vida. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Jesus tinha uma fé. A fé que ele tinha tornava possíveis todas as coisas, sem exceção. Todas as coisas eram possíveis por meio da fé que Jesus tinha. Ele tinha certeza. Então ele tinha uma vida fora dos limites humanos. Quer dizer, pelas palavras de Jesus, tudo é possível ao que crê. Então, uma pessoa que não consegue o que quer tem muito mais a ver com falta de fé do que com o que Deus quer. As pessoas colocam muito na conta de Deus quando algo dá errado, mas Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Deu a entender que nas mãos do homem está o poder para executar aquilo que o homem quer. Para tudo tem consequências. Se eu quero algo que não é bom, eu vou colher frutos daquilo. Mas pelas palavras de Jesus, tudo está nas mãos do homem. Deus deu esse poder de decisão a você e a mim. Para ele tudo era possível. Agora, em João 10, versículo 10, tem um versículo famoso que ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para dar vida e vida em abundância. Nós vamos ver a partir de agora o que está embutido, o que está incluído nesse pacote da vida em abundância. Essa vida que Jesus veio dar e veio manifestar. Vem pra cá, meu. Vou mostrar para você então o que está incluído nesse pacote. Essa vida que Jesus fala, essa palavra vida em abundância, quando ele diz vida, essa palavra vida é a palavra zoe no dicionário do grego. A palavra zoe é a mesma palavra usada quando nos evangelhos os apóstolos escreveram sobre a vida eterna. Quando vai falar que Jesus veio dar a vida eterna, diz que ele veio dar a zoe. Então, quando Jesus disse que veio dar vida e vida em abundância, nós temos aí duas palavras diferentes. Jesus veio dar vida, zoe, e essa vida ele veio dar de forma abundante, ou seja, em abundância. Quero mostrar para você o que significa a palavra zoe no dicionário grego. Alguns dos significados da palavra zoe são vida ativa, vida plena, vida animada, cheia de vitalidade, vida abençoada, vida genuína, vida real. E tem uma outra expressão que é absoluta plenitude de vida. Essa é a vida que Jesus vivia e ele veio trazer para aqueles que crescem na sua obra, a obra da cruz, a morte e a ressurreição. Então o cristão, ele é convidado a viver a vida zoe. Mas vai além disso. É a vida zoe em abundância. E essa palavra que foi usada em João 10:10 para falar em abundância, vou mostrar para você o significado também. O significado é abundância significa uma vida extraordinária,
uma vida excelente, uma vida superior. E tem outros significados parecidos com esse. Então Jesus veio dar uma vida acima de tudo o que o homem sozinho poderia conseguir. É impossível ter essa vida Zoe sem a pessoa de Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? A vida Zoe é a vida de Deus, é a vida eterna. A vida que estava em Jesus, a vida que Jesus dá ao cristão, é a vida Zoe. E é Zoe em abundância. A vida Zoe é a vida do céu, é a vida que está em Cristo. Em Cristo habitava a vida Zoe, ele é a própria vida Zoe. E a palavra diz que nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Você está conectado em Cristo, onde está a vida Zoe, em abundância. Nessa vida não tem espaço para tristeza, angústia, depressão, reclamação, murmuração, simplesmente porque tudo que é possível de existir numa vida plena, maravilhosa, a vida do próprio Deus, a vida que veio do próprio Deus, o estilo de vida que o próprio Deus manifestou na terra, na pessoa de Jesus, essa vida é a vida que ele nos deu. Se você crê em Jesus, você tem essa vida. Você tem essa vida. Então, na vida que vem de Jesus, não tem a ver com vida com riquezas. Riquezas estão na vida Zoe em abundância. Mas isso não resume a vida Zoe. A vida Zoe que vem, a vida que vem de Jesus, ela tem alegria, ela tem satisfação, ela tem paz, mesmo quando existe uma guerra. Tem provisão sobrenatural da parte de Deus, tem saúde, tem poder para curar os doentes, expulsar os demônios. Uma pessoa que vive a vida Zoe, que foi dada por Jesus, ela jamais poderá ser vencida. Porque é a vida eterna, ninguém pode vencer a vida eterna. Tá entendendo? Ninguém pode vencer a vida eterna. Então, ter a vida eterna em abundância não tem a ver com dinheiro. Tem muito mais do que isso. Não é só ter uma vida saudável, tem muito mais do que isso. Não é só ter uma família bonita e unida, é muito mais do que isso. Ter a vida Zoe em abundância é ter a vida de Cristo, do mesmo jeito que Jesus viveu na terra. A vida de Jesus é o único modelo perfeito que existe da Zoe em abundância. Ele é o modelo, ele é a fonte. Ele veio mostrar para você a vida do céu. A vida do céu. A vida Zoe em abundância é a vida que vem de Jesus. Agora, como que pode uma pessoa que tem a vida Zoe em abundância, porque nós de fato temos essa vida, como pode uma pessoa ter e não conseguir usufruir dessa vida? Nós temos acesso a algo superior a tudo que existe na Terra. É uma realidade sobrenatural, é uma realidade celestial. A Bíblia diz que hoje, agora, os seus filhos estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Hoje, não é uma promessa para daqui a 1000 anos. É hoje, nós estamos assentados em Cristo. Mas como nós temos acesso e podemos estar na terra passando situações tristes, vergonhosas, de pobreza, uma tristeza prolongada, depressão, a doença que não vai embora, medo, angústia, murmuração, como? A pergunta é, o que Jesus fazia para viver como ele viveu? Porque de um lado nós temos pessoas que acreditam que Jesus viveu como viveu porque ele era Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus aprendeu. No livro de Lucas disse que ele crescia em estatura e graça diante dos homens. Jesus aprendeu.
O novo homem nasce perfeito de Deus. Eu sou o novo homem. Depois que eu me converti, veio o novo homem. Deus refez a minha pessoa. E eu passei a existir na forma de filho de Deus. Totalmente regenerado, perfeito. Nós fomos feitos à imagem do próprio Deus. Nosso espírito está perfeito. Jesus veio à Terra como um espírito perfeito. Exatamente como é o novo homem. Eu sou o novo homem, mas eu tive que renascer. Jesus já veio à Terra como sendo um espírito perfeito. Mas, como Jesus teve que crescer em graça e estatura diante dos homens, Jesus teve que aprender. Ele teve que aprender. Eu estou dizendo isso porque o espírito do novo homem, ele vem ao mundo como uma criança. Quando eu coloquei a minha fé em Cristo e Deus me gerou e fez a nova criação, eu vim ao mundo como criança. Eu tive que aprender o que eu sei hoje. Aprender os pensamentos de Deus. Aprender como são as coisas de Deus. Eu precisei de me alimentar, lendo a Bíblia, que é o alimento para o espírito e para a minha mente. Comecei bebendo leite, que é ler a palavra, aprendendo as coisas simples. E depois de um tempo, eu comecei a receber alimento para adulto, que a gente pode falar que é a carne, alimento para adulto, que são ensinamentos mais profundos que Deus dá para aqueles que já se alimentaram com leite e já avançaram, cresceram espiritualmente, tiveram desenvolvimento. Então, nós não nascemos de novo já perfeitos na mente. Nós somos perfeitos no espírito. Viemos de Deus e somos perfeitos. Mas nós temos o espírito e temos a mente. Jesus teve que aprender como viver da forma que se vive no céu. Ele disse no livro de João que ele veio do céu. Ele veio do céu. E ele vivia aqui na terra com os pensamentos de quem é cidadão do céu. Só que ele não conseguiu viver esse estilo de vida porque era filho de Deus. É esse que é o ponto da questão. Enquanto a pessoa acredita que Jesus só fez o que fez porque era filho de Deus ou filho de Deus, essa pessoa jamais terá a vida Zoe em abundância na vida dela de uma forma ativa. Eu tenho a vida Zoe em abundância, mas eu tenho que manifestar essa vida. Eu tenho que manifestar, eu tenho que viver, usufruir dela. Eu vou te mostrar agora 2 hábitos que liberam a vida Zoe em abundância. E eu tirei esses 2 hábitos da vida de Jesus. É o modelo perfeito de como é a vida Zoe em abundância. Jesus, como eu falei, deu a vida Zoe para todos os filhos por meio do Espírito que foi recriado. Mas Jesus precisou meditar na palavra de Deus. Como eu disse antes, ele tinha que aprender os pensamentos de Deus. Ele teve que, vamos dizer, ele não renovou a mente. Desde criança ele foi treinado para ter uma mente atualizada, programada conforme aquilo que vem do alto, que vem do céu. Todo cristão também precisa de fazer isso. Para liberar a vida Zoe, nós vamos precisar de fazer um alinhamento da mente e do espírito. O meu espírito é perfeito, mas eu preciso de alinhar o meu espírito aos pensamentos do céu. O meu espírito já está no céu, posicionado em Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse que Deus nos fez assentar em Cristo. Cristo está nas regiões celestiais e o Pai nos pegou aqui na terra, o nosso espírito, e nos colocou em Cristo. Então eu tenho acesso a tudo o que está em Cristo, a vida abundante está em Cristo. Eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de me apropriar. Eu preciso de me apropriar daquilo que está em Cristo. Eu não preciso lutar
para pegar o que Deus me deu. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso de convencer a Deus. Eu não preciso de me sacrificar. Ele já deu. Ele já pegou o meu espírito e colocou em Cristo no céu. O que eu preciso fazer para tomar posse dessa vida é fazer um alinhamento de mente. Eu preciso de alinhar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus, que estão os pensamentos de quem vive no céu, os pensamentos de quem tem uma vida sem limites. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível a quem está no céu, conectado em Cristo. Estar conectado em Cristo me dá acesso a tudo nessa vida. Então, nós precisamos de absorver a mente de Deus, colocar os pensamentos dele na nossa mente. O que falta para viver a vida Zoe em abundância é aprender a pensar com a mente do Pai, com a mente de Cristo. Tomar posse da mente de Cristo. Pensar como ele pensava. A meditação é o processo de procura de tesouros escondidos nas Escrituras. A meditação é o processo de caça aos tesouros. Os tesouros são os pensamentos de Deus que estão escondidos na sua palavra. Você acha que Deus deixa os tesouros à amostra? Não deixa. Os tesouros de Deus não são para todas as pessoas. Eles estão disponíveis para aqueles que o buscam. Aquele que busca vai encontrar os tesouros. Tudo que foi escondido foi para ser encontrado. Então ele escondeu os tesouros. É para ser encontrados. Mas tem que buscar. Jesus buscou tesouros e encontrou os tesouros. Ele aprendeu a pensar, ele formatou a mente dele com os pensamentos do céu. Tem uma pessoa que amava meditar na palavra, que é Davi, o rei Davi. Na época não era o rei, mas Davi meditava. Na história que fala de Golias, nós vemos que todo o exército de Israel estava morrendo de medo dos filisteus, principalmente de Golias. Todos, inclusive o rei Saul, todos estavam com medo. Mas Davi manifestou os pensamentos do céu na terra. E ele só conseguiu fazer aquilo porque ele havia encontrado nas Escrituras os tesouros que estavam escondidos. Qual o tesouro Davi havia encontrado? Davi sabia da promessa de que aqueles que tinham uma aliança com Deus tinham uma proteção contra todo inimigo. O inimigo viria contra o povo de Deus por um caminho, e por 7 caminhos eles fugiriam. Davi tinha conhecimento da aliança, mas não apenas um conhecimento de ouvir falar. Davi meditava nisso e o Espírito Santo revelou para ele os benefícios dessa aliança com Deus. Um dos benefícios era a proteção contra o inimigo. Por isso Davi disse: você vem contra mim com os seus recursos de ataque, sua lança. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que tinha capacidade, porque ele tinha, sim, desenvolvido o treino para usar aquela arma que ele usou para derrubar Golias. Mas ele sabia que ele estava se movendo. O espírito dele se agitou e liberou palavras de fé que estavam alinhadas com o que o Espírito Santo havia ministrado ao coração dele nas meditações que ele fazia da palavra de Deus.
A meditação é o processo de substituição dos seus pensamentos de homem, pensamentos que olham para as circunstâncias à sua volta, olham para a doença, para a pobreza, para a deficiência, para a carência, para a opinião das pessoas, olha para suas capacidades humanas que são limitadas. A meditação é o processo que vai te permitir substituir esses pensamentos humanos, comuns, ordinários, pelos pensamentos do próprio Deus, e vai liberar em você a vida eterna, que também é a vida Zoe, uma vida abundante, uma vida que está ligada em Cristo. Cristo está no céu assentado e você está aqui, posicionado nele, com os pensamentos do céu. Esse é um hábito que Jesus tinha, que Davi tinha, que Josué tinha, que Moisés tinha. A meditação vai elevar o seu patamar de vida. Qual é o segundo hábito de uma pessoa que quer viver a vida Zoe que Deus já liberou em Cristo? Qual é o segundo hábito? Confessar, fazer a confissão de um cidadão do céu. Nós não somos cidadãos da terra. Jesus disse, nós não somos deste mundo. Nós viemos do mesmo mundo em que Jesus está. Ele veio do céu e veio a este mundo. Nós também fomos gerados no céu e estamos aqui. Mas nós não somos deste mundo. Então nós temos que ter um discurso. Nós temos que ter afirmações do céu. As afirmações refletem os pensamentos. A meditação me dá os pensamentos do céu. Com a minha boca, eu vou falar o que eu penso. Eu sou orientado, então, pelo céu e não pela terra. Eu falo palavras do céu, não olhando para os limites da terra, mas olhando para o céu, onde tudo é possível. Eu não permito que as pessoas me limitem pelas opiniões delas, pela incredulidade delas. Eu falo o que eu penso, aquilo que Deus, o Espírito Santo, ministrou ao meu coração quando eu meditei na palavra de Deus. Quando vêm pensamentos terrenos, carnais, que são limitantes na nossa mente, nós precisamos de fechar a boca. É melhor que o pensamento venha e você bloqueie do que você falar. Muitas vezes, os pensamentos carnais, pensamentos do diabo, são julgados sobre nós. O nosso papel é apenas rejeitar. Rejeite. Eu não consigo, eu não posso, as pessoas não querem, ninguém me ajuda, tá difícil, o dinheiro não vem do céu, o dinheiro não é capim, eu tenho que lutar para conseguir o que eu quero. Feche a sua boca. Não libere essas palavras, são lixo. Essas palavras vão contaminar o seu espírito e vão neutralizar o poder da vida Zoe que está em você. Feche a boca. E joga por cima dessas palavras do inferno, joga por cima os pensamentos de Deus. Jesus tinha palavras fortes. Eram palavras certeiras. Às vezes, com uma palavra, ele curava o cego. Mas isso é porque ele estava cheio dos pensamentos de Deus, do período em que ele meditava e que ele passava orando e refletindo. Ele aprendeu a pensar como pai. Agora, se nós devemos viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, se nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, igual está escrito em Romanos capítulo 8, é porque isso é possível. Esse é o primeiro passo. Eu preciso de entender que é possível viver pelo Espírito, andar no Espírito, viver como Jesus viveu. É possível. Se eu tiver dúvida, eu jamais vou fazer. É possível viver como Jesus, a vida Zoe em abundância.
É um processo, ele aprendeu aquilo. Jesus aprendeu, ele desenvolveu, ele formatou a mente. A diferença é que ele já nasceu e foi crescendo, aprendendo. Nós tivemos uma mente formatada pelos limites deste mundo e agora temos que substituir. É um outro tipo de trabalho. Jesus, ele sabia que os homens tinham limites, mas ele não aceitava que as pessoas colocassem esses limites nele. A consciência que Jesus tinha era uma consciência do céu. Ele não aceitava ter a consciência do homem natural. A consciência dele era do céu. Ele andava no nível superior, ciente do poder que ele tinha, da fé que ele tinha, porque o poder estava na fé. Ele disse que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou ter acrescentadas todas as coisas. Daí a gente vê que Jesus não tinha medo de ficar sem dinheiro, sem comida. Ele não tinha medo. E Jesus teve um ministério, pelo menos no Novo Testamento, não tem registro de Jesus ter pedido apoio financeiro para alguém. No entanto, ele tinha uma pessoa para cuidar do dinheiro. Jesus, sem dúvida, buscou em primeiro lugar o reino de Deus. E ele mostra que as demais coisas foram acrescentadas. Eles sempre tinham que comer, onde dormir, e tinha um tesoureiro. E você vê que em alguns lugares as pessoas ficam pedindo muito, achando que o pedir é a forma de conseguir. Mas essa não era a forma que Jesus seguia. A fórmula que ele seguia era a fé e a confiança na provisão de Deus. Esse ponto é muito importante, porque eu falei que Jesus, ele representa a própria vida. Ele é a própria vida Zoe. E ele está agora nas regiões celestiais, no céu. E a palavra diz que você está assentado em Cristo. Cristo está aqui, nós estamos assentados aqui. Eu gosto de imaginar Cristo como sendo um lugar, ou como sendo um país. Se ele for um país, é um lugar onde não existe falta de nada, onde não existe nada que seja negado por Deus para quem está naquele lugar, porque tudo é possível nesse lugar. Em Cristo tudo é possível. Tudo já foi dado. Eu só tenho que pegar o que foi dado. Por isso eu afirmei que nós não precisamos de tomar nada de Deus, brigar, lutar para conseguir algo da parte de Deus. As promessas que Deus tem para nós em sua palavra, todas foram liberadas, já foram liberadas em Cristo. Em Cristo, no lugar que nós estamos, neste exato momento, em Cristo, nós estamos diante do Pai e temos acesso a todas as coisas. A grande questão é que para tomar posse do que está em Cristo, usufruir disso na terra, eu preciso de encher a minha mente com os pensamentos do céu, para que eu consiga ter fé, para acessar o que está disponível para mim no céu e trazer do céu para a terra aquilo que está disponível para mim. Então nós precisamos de meditar para pensar como Deus pensa. E nós precisamos de falar como um cidadão do céu. E isso eu estou falando do próprio Jesus. Ele vivia dessa forma. Ele tinha consciência de que veio do céu e que não pertencia a este mundo. Portanto, os limites deste mundo não faziam parte da vida dele. Ele fazia coisas naturais, como andar, como comer, descansar. Mas sempre que ele queria sair dos padrões deste mundo, dos limites que existem para os humanos, ele saía. Como, por exemplo, quando ele estava no monte, mandou os discípulos irem à frente. A Bíblia diz que os discípulos não estavam conseguindo vencer o vento no mar, e Jesus, de repente, apareceu andando sobre o mar. Você acha que alguém levou ele de barco lá? E aí Jesus saiu do barco e foi andando por um pedaço até os discípulos? Mas claro que não.
não tinha barco nenhum para levar Jesus, porque os barcos estavam enfrentando uma tempestade. Jesus, ele foi ou transportado de um lugar até o outro, do monte até o lugar onde estava o barco, ou ele foi caminhando todo o percurso até aquele lugar. Para mim faz mais sentido que ele tenha sido transportado, mas ele pode também ter caminhado. Mas no caminho havia o vento, havia o mar. Então, seja de uma forma ou de outra, Jesus quebrou as barreiras, os limites da física. Ele saiu de um lugar e foi para o outro. Ou seja, sempre que ele queria, ele fugia do padrão humano. Sempre que ele queria. Por quê? Meditação na palavra e falar as coisas conforme um cidadão do céu fala. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se você meditar no conteúdo desse vídeo, você vai ser impactado. Mas saiba de uma coisa: ouvir a palavra de Deus uma única vez não faz nem cócegas na mente do ser humano normal. Por quê? Porque as pessoas estão encharcadas dos limites humanos, encharcadas de pensamentos ordinários. A vida de Deus é uma vida superior. Para acessar a vida de Deus, os pensamentos de Deus têm que passar por aqui e vir para cá. Para vir para cá, eu tenho que julgar a água como se fosse num coração de pedra. Essa veio agora. Coração de pedra, o coração do homem. A água tem que bater, a palavra tem que bater, 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 até penetrar. Não é instantâneo. É um treino. Mas a vida zoe, a vida abundante, ela está liberada. E Deus quer que você tenha essa vida ativa em você. Deus quer. Não tem nada na vida zoe que Deus não quer para você. Você ter a vida zoe ativa na sua vida glorifica a Deus, porque cumpre o propósito dele, que é te dar essa vida na terra. Manifestar essa vida na terra. E essa vida na terra é a vitrine que Deus usa para chamar as pessoas que estão vivendo na miséria. A vida que o diabo planejou. Viver na terra uma vida abundante é a vitrine de Deus. Uma vida abundante. Tem saúde, fé, alegria, paz, finanças abundantes, relacionamento com o Espírito Santo. Deixa seu joinha aí e se inscreve. Eu te abençoo no nome de Jesus. Até mais, até o próximo vídeo.